Como economizar na obra antes mesmo de ela começar. Mesmo que tu esteja fazendo uma obra de construção ou uma de reforma, não importa qual tipo de obra, esse vídeo é muito importante para ti e vai te trazer mais clareza de como que a gente precisa fazer um bom planejamento para que quando a gente comece a obra, a gente já esteja economizando tudo que é possível a gente economizar e para que a gente tenha um resultado também maravilhoso. Então, bora lá comigo, pega teu cafezinho e vamos começar esse vídeo. Então, para ficar um pouco mais fácil, eu quero que tu imagine aí na sua cabeça como que é um processo de construção. Então, a gente vai levantar uma parede de tijolos. Quando essa parede de tijolos estiver levantada, bonitinha, tudo em ordem, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai começar a quebrar essa parede de tijolos, é isso mesmo. A gente vai começar a abrir os rasgos dessas paredes. Para que são esses rasgos? Esses rasgos servem para a gente passar a parte de tubulação elétrica, para a gente passar a tubulação hidráulica, para a gente chegar com a parte de internet, a parte de câmeras, né? Quem vai fazer a instalação, para colocar alarme, enfim, pra gente fazer toda essa instalação, a gente precisa abrir rasgos nas paredes. É um negócio meio contraintuitivo, né? Tipo, pô, eu acabei de construir a parede, e daí agora que ela tá nova, linda, maravilhosa, agora eu vou começar a demolir pedaços dessa parede pra eu começar a colocar a parte de instalações. Sim, é completamente contraintuitivo isso, mas é o nosso sistema tradicional de construção. O que acontece na maior parte dos casos de construção ainda hoje no Brasil, infelizmente? Quando um prestador de serviço, digamos, eu tenho o eletricista foi lá trabalhar, ou o encanador foi lá passar a parte de tubulação dele. O que acontece? Muitas vezes uma parte já tá feita e a gente precisa demolir muito mais coisas do que o necessário para que a gente consiga passar aquelas instalações. Então, o eletricista atrapalha o encanador se sente atrapalhado pela parte da estrutura que já está construída e aí a gente precisa começar a fazer adaptações. Ou quando a gente chega mais na fase fina de acabamento, o móvel precisa fazer alguma alteração porque não foi possível passar uma instalação que não estava prevista no projeto e a gente precisa fazer uma alteração de móvel. Ou a parte de marmoraria precisa fazer alguma alteração porque na hora de passar uma instalação não foi possível fazer do jeito que estava planejado porque uma coisa bateu com a outra e a gente teve que mudar e aí teve que mandar uma peça de volta para marmoraria. Gente, esse tipo de coisa é extremamente comum em obra. Essas são as incomodações mais comuns de obra. Inclusive, se tu tem incomodações desse tipo que tu já passou, pode me contar aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Mas enfim, essa é a realidade das obras que a gente tem, né? O que acontece? A gente consegue prevenir isso, a gente consegue fazer de uma forma que a gente não fique refazendo as coisas na obra 1000 vezes, porque tu há de convir comigo que gastar uma vez na obra, ok, tô gastando uma vez ali. Mas aí ficar gastando repetidas vezes, porque alguém teve que fazer um serviço, depois outro veio, aí desfez, aí tem que refazer de novo. Consegue concordar comigo que isso é botar dinheiro fora? É a gente rasgar dinheiro? E tudo na obra custa muito dinheiro? Eu tenho que refazer um móvel. Gente, é muito fácil ter que refazer um móvel, um detalhe, alguma coisa custar 10 mil, 20 mil. A gente tem que refazer um pedaço de alguma estrutura que não tá de acordo com o que deveria, custar 20 mil, custar 30 mil. É muito dinheiro que as coisas custam na obra. Tudo é muito caro. A gente tem que tirar um revestimento para refazer uma parte da instalação. Quanto custa esse revestimento? A gente vai quebrar o revestimento, tem que comprar argamassa de novo, tem que refazer a instalação por trás, tem que recolocar esse revestimento, mão de obra. Olha quantas variáveis a gente está envolvendo ali quando a gente precisa refazer alguma coisa. Então, a gente consegue prevenir esse tipo de coisa, né? De essas coisas se cruzarem na hora da obra e elas não se encaixarem e a gente precisar estar refazendo essas coisas? Sim, a gente consegue prevenir isso sim. Como que a gente previne isso antes mesmo de a gente começar a obra? A gente previne isso com uma coisa que a gente chama de compatibilização de projetos complementares. O que são projetos complementares? Projetos complementares é aquele projeto da parte das tubulações, né? Então, da água quente, da água fria, do esgoto, da água pluvial, né? Da água da chuva. Por onde vai passar a água da chuva? A gente precisa pensar isso no projeto. Como que vai ser, né, a ligação da parte da caixa d'água? Quem vai ter piscina? Como que a gente vai fazer a ligação desses elementos? E quando a gente vai ter iluminação de jardim? Por onde que vão passar essas coisas? A gente vai deixar a casa toda construída para depois pensar como vai chegar a iluminação de jardim, onde eu vou ligar ela, e aí eu vou ter que depois quebrar piso, o que eu vou ter que refazer para começar a pensar esse tipo de coisa, né? Então é importante que a gente pense todos os elementos que vão estar agindo em conjunto, que vão fazer parte daquele local, é importante que a gente pense todos eles de forma concomitante, né? Que a gente pense eles ao mesmo tempo. Mas a casa é uma coisa, o jardim é outra. Não é não, porque tu vai ligar as luzes do jardim aonde? Tu vai colocar todos os interruptores fora de casa? Ou tu vai querer colocar um sensor
sensor de presença em algum lugar, daqui a pouco é interessante, ou tu vai querer colocar uma fotocélula, ou, eu quero fazer uma casa já com automação, hoje em dia é super acessível a gente colocar interruptores inteligentes. E aí, como é que vai chegar essa fiação ali? É onde que a gente vai colocar o interruptor disso tudo? Tu vai deixar a casa ficar pronta pra depois começar a pensar na parte de fora, porque a casa é uma coisa e o jardim é outra? Não vai dar, né? Ou vai ficar gambiarra, ou tu vai ter que gastar, o que é mais provável, tu vai ter que gastar um monte pra refazer coisas que já estão prontas. Como que a gente faz, então, para economizar? A gente faz projetos complementares e a gente compatibiliza esses elementos antes. Então, a gente desenvolve todas as disciplinas junto. Eu vou desenvolver a arquitetura, eu vou desenvolver a estrutura, eu vou desenvolver a parte da elétrica, a parte da hidráulica, a parte dos móveis, da marmoraria, eu vou pensar nos metais que eu quero colocar, eu vou pensar em tudo. E aí, eu vou compatibilizar esses elementos, eu vou ver se eles têm interferência. Onde eu tô passando aqui um cano de água. Nesse lugar do cano de água, eu consigo passar esse cano de água ou eu tenho uma estrutura aqui, eu preciso desviar ele? Não é mais inteligente eu pensar isso enquanto a gente está na fase de projeto, que eu não comecei a gastar com material ainda, do que quando eu já tô lá na fase de obra, eu tô comprando coisa, eu tô botando dinheiro na obra. Às vezes tem coisa que não tem mais como voltar atrás. Aquelas famosas gambiarras de obra que fica aquele monte de coisa que não é ideal. Não é mais inteligente a gente pensar nisso antes? Sim, gente, é muito mais inteligente a gente fazer projeto na etapa de projeto do que a gente projetar dentro da obra. Isso é o que a gente chama de projetar dentro da obra. É quando a gente já tá lá, a gente já tá com o pepino na mão e aí, agora eu preciso decidir aqui. Mas aí decidir lá custa muito mais caro do que a gente decidir antes na fase de projeto. Então, o que é essencial para que tu consiga economizar antes mesmo de a obra começar, né? Antes mesmo de ela dar início? Faça todos os projetos complementares e compatibilize esses projetos complementares. De preferência, contrate um escritório que faça todos esses projetos e que entregue esses elementos compatibilizados para que a gente já saiba de antemão quais que são as interferências que tem, quais os problemas que a gente precisa resolver na etapa de projeto, para que quando chegue lá na etapa de obra, a gente não fique com uma obra que se estenda muito e que a gente não fique com esses elementos se batendo, e aí o que vai acontecer é, tu vai ter que refazer várias vezes a mesma coisa, e refazer coisa em obra custa muito dinheiro, lembra disso? Refazer coisa em obra custa muito dinheiro, refazer coisa em obra custa muito dinheiro. É muito mais inteligente e muitíssimo mais barato investir em um bom projeto que tenha compatibilização dos elementos do que começar a compatibilizar isso lá dentro da obra quando as coisas já estão rolando, enquanto já tá pagando material, tá? Espero ter clareado um pouquinho mais a tua cabeça. Se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários também. Se tu curte esse formato de vídeo, deixa aqui o teu like. E se também não é inscrito no canal, já aproveita para te inscrever e ativar o sininho. É isso, gente. Espero vocês aqui na próxima semana pra gente tomar o nosso cafezinho juntos.